Fala, meu querido, fala, minha querida, professor Jefferson Rodrigues, seu professor de informática. Vamos lá para a nossa correção do nosso quinto simulado. E aí, tá gabaritando? Tá voando? Quinto simulado tava tranquilo, hein? Dava para gabaritar as 5 questões. Então vamos lá, nossa correção a partir aí da questão de número 41 até a questão de número 45. Aqui tem meu Instagram. Qualquer dúvida que você tiver, me manda por lá. Lembrando que sempre eu posto questões, dicas, e assim a gente vai conseguindo evoluir nessa disciplina, né? Olha só, questãozinha de número 41 fala assim, ó. Quando se trata de usar correio eletrônico, qual das seguintes afirmações é, cuidado com essa palavra aqui, ó, é o que? Incorreta sobre o preparo e envio de mensagens. Vamos lá. Letra A, ele fala assim, ó. É possível anexar múltiplos arquivos a uma mensagem antes de enviá-la. Isso aqui é verdade. Eu posso anexar vários e vários arquivos. Normalmente, na sua grande maioria, o limite de tamanho máximo aí é de 25 megabytes, tá? Então, normalmente aí os servidores suportam até 25 megabytes, beleza? Letra B. Mensagens podem ser formatadas utilizando diferentes fontes e cores. Pode sim, tranquilamente. Isso aí está verdadeiro. Nós estamos procurando a incorreta. Letra C. O campo CC é utilizado para enviar uma cópia da mensagem para outros destinatários, mantendo-os informados. Verdade. Então, ó, CC para a gente vai significar com cópia, tá? CC significa o quê? Com cópia, beleza? Então, show de bola. Letra D fala da seguinte maneira. Letra D fala da seguinte maneira. Uma mensagem não pode ser enviada sem um assunto, pois o sistema automaticamente impede o envio. Opa, isso aqui para a gente está falso. Por que isso aqui está falso? Porque nós podemos sim mandar sem assunto, né? Podemos mandar aí sem assunto. Tanto é que na hora que você está digitando lá o e-mail, quando você envia, ele coloca assim, ó, sem assunto. Então, assunto não é obrigatório. Mas tem gente que não sabe mandar e-mail não, né? Coloca o texto todinho lá dentro do quê? Dentro do assunto. Mas pode mandar sem assunto? Pode, com certeza pode, tá? E olha só, letra E. É possível incluir links em uma mensagem de e-mail que direcionam o destinatário para sites específicos na internet. Pode, você pode colocar link sim, tranquilamente. Então, gabarito aí, letra D de dado. Mas só que olha só, vamos lá. Quando a gente fala sobre e-mail, nós temos aqui alguns campos. Eu tenho o campo D, eu tenho o campo para, eu tenho o campo CC, eu tenho o campo CCO e eu tenho o campo assunto, né? Assunto, beleza. Então vamos aqui entender os detalhes, né? Então, ó, quem é que está aqui no campo D? O remetente, quem envia. Remetente. E ele pode citar para você falando que o campo para é obrigatório no envio de e-mail. E aí isso aí tá o quê? Errado. Professor, tá errado? Tá. Porque esses três aqui para a gente são os destinatários. Então, ó, esses três ali são os destinatários. Eu poderia colocar todo mundo no campo CC. CC para a gente significa o quê? Com cópia. E o CCO significa para a gente com cópia oculta. Oculta, tá? Beleza? Então, isso aqui são alguns campos que vai estar para você. O campo para é o destinatário principal. Destinatário principal, mas ele não é obrigatório. Principal. Eu poderia colocar todo mundo ali em CCO. E assunto você já aprendeu que ele não é obrigatório. Então, vamos aqui para um exemplo. Ó. Um usuário, ele mandou uma mensagem para pessoa 1, pessoa 2, com cópia para o RH, com cópia oculta para P3 e P4. Beleza, show. Então, olha só, aqui eu tenho um campo para, aqui eu tenho um campo CC e aqui eu tenho um campo CCO. Show? Então, fechou. Então, vamos entender isso aqui. Quando a gente fala o usuário mandou para pessoa 1, pessoa 2 e para o RH, ó, esses campos aqui, ó, eles são campos visíveis. Como assim campos visíveis? Já vou te explicar. Eles são o quê? Visíveis, tá? Eles são visíveis.
A pessoa 1 sabe que a pessoa 2 está dentro do e-mail, assim como a pessoa 2 também sabe da presença da pessoa 1. E os dois também sabem do RH, e o RH também consegue visualizar os dois. Agora, quando a gente fala da pessoa 3, olha só, eles estão o quê? Oculto. Então, ó, o 3, a pessoa 3 não sabe da presença da pessoa 4. E a pessoa 4 também não sabe da pessoa 3. Mas, ó, esses dois aqui, ó, conseguem saber quem estiver aqui, ó, no campo visível. Então, ó, quem estiver no campo CCO, eles conseguem saber quem está no campo para. Quem está oculto é quem fica no campo quê? CCO. Lembrando que, caso a pessoa 1, pessoa 2 ou o RH responda para todos, quem estiver no campo CCO não recebe. Até porque o campo CCO está o quê? Oculto. E quando a gente clica em responder para todos, lá no campo para, fica todos os e-mails que irão o quê? Receber aquele e-mail. Aí imagina tu tá lá, respondeu para todos. Apareceu 2 e-mails novos que fala, que maracutaia é essa? O que está acontecendo aqui, né? E aí você vai logo suspeitar. Então, eles não estão mais ocultos. Então, percebe que, caso responda para todos ali, não vai receber quem estiver naquele nosso o quê? Naquele nosso campo CCO. Então, alguns detalhezinhos aí. E aí você já vai prestando atenção para você não perder esse tipo de questões aí. Beleza? Então, show de bola. Vamos juntos aí. Vamos trabalhando mais alguns detalhes. Vamos lá para a nossa questãozinha de número 42. Questãozinha de número 42 fala assim. Durante a utilização do MS-DOS, professor, o que diacho é MS-DOS? É o prompt de comandos. Vixe, piorou, né? Prompt de comandos, ou também chamado de terminal. No Linux é muito comum ser chamado de terminal, tá? Que é para quando a gente vai utilizar alguns comandos textuais. Ele fala assim, ó, é comum empregarmos diversos comandos, como criar uma pasta, excluir arquivos, verificar o conteúdo de um diretório e navegar entre os diretórios. Como consequência, a interface de linha de comandos pode se tornar poluída com muitas informações. Por esse motivo, é uma boa prática realizar o que? A limpeza, ó, limpeza, para deixar a interface mais organizada. O comando que é responsável por limpar a tela no MS-DOS, trata-se do quê? Então, bora lá. Quando a gente fala do MS-DOS, eu vou trazer o carinha aqui para você perceber. Então, deixa eu já te mostrar aqui. Olha só, essa daqui pra gente é o que a gente chama de MS-DOS ou prompt de comandos, tá? Ele é justamente o que a gente chama de terminal, porque que a gente consegue utilizar vários comandos. E olha lá, eu posso utilizar o comando dir. O dir, o que ele faz? Ele lista todos os diretórios que estão dentro dessa pasta. Olha só, qual é a pasta que eu tô? Eu tô no C2 pontos, ó, barra, user, que são os usuários, e Jeff, tá vendo só? E aí, quando eu pressionei dir e dei enter, ele falou, ó, tem os diretórios 3D, objects, contatos, documentos, downloads, favoritos. E aí, caso eu queira acessar algum ali, ó, eu posso acessar cd, ó, documentos, ó. Aí eu acesso. Pronto, agora eu tô lá dentro do CD documentos. Aí se eu quiser saber o que tem dentro de documentos, eu faço o quê? Dir. E ele fala bem assim, ó. Ele fala, tem duas pastas, mas de bits indisponíveis. Então ele fala exatamente isso. Por quê? Porque ele mostra que ali tem algumas pastas que você não pode ter acesso, tá? Ah, professor, eu quero voltar. CD, ó, dois pontos, CD, dois pontos. Então eu consigo utilizar através de comandos isso aqui. Mas percebe que tem um monte de informação aqui pra gente na tela. Tá vendo que já tá ficando poluído? Vamos poluir mais um pouquinho. ipconfig, pronto. ipconfig ele vai mostrar as configurações do meu IP, que é justamente o meu protocolo para rede, né? Ou até mesmo internet. Olha quantas informações aqui na nossa tela. Professor, eu quero limpar CLS, tá? Então, CLS para a gente é o que vai fazer a gente limpar a nossa telinha ali. Então, gabarito aqui, letra B. Então, ó, dir mostrar o conteúdo do diretório. Diretório, que é o mesmo que para a gente o quê? Pasta. Pasta, beleza. CLS você já aprendeu que é o quê? Limpeza da tela. CD é para que nós possamos o quê? Acessar. Acessar. Beleza? MD não existe. Exit é para o quê? Sair.
sair do prompt de comandos. Então ele vai fazer o que? Ele vai fechar, saiu, fechar o prompt de comandos, tá? Que é aquela telinha preta ali pra gente. Então vamos lá, colocar o exit aqui, ó, exit. Vou pressionar Enter, viu? Ele fecha aí pra gente o prompt de comandos. Então aqui você já aprendeu aí os principais comandinhos que nós temos aí no CMD, bem tranquilo, né? Então vamos juntos, vamos evoluindo aí. Mais uma questãozinha. Coloquei aqui no seu material já para você ver a telinha. A telinha aí do CMD, não é? Beleza? Então, ó, aqui pra gente é o IP. E se eu quisesse limpar essa tela, só o comandinho ali para limpar. Beleza? Então, show. Vamos lá na questãozinha de número 43. Questão de número 43 fala da seguinte maneira. Com relação aos conhecimentos de Word na versão de desktop do Microsoft 365, Excel com o idioma configurado para português do Brasil, analise as proposições abaixo. Ele coloca ali as alternativas para a gente, falando ali na primeira. É possível inserir planilhas Excel editáveis em um documento do Word, ou um arquivo do Word, mantendo sua capacidade de executar funções típicas do Excel. Aí tu fala, é o que, professor? Isso aqui tá falso. Ei, pera lá. Isso aqui tá o quê? Verdadeiro, tá? Porque o Word, ele tem integração com o nosso Excel. Tanto é que eu posso vir aqui na guia inserir, tabelas, ó, planilha do Excel. Tá vendo aqui, ó, planilha do Excel? Quando eu clico aqui, ó, ele abre como se fosse o Excel aqui dentro do meu próprio Word, ó. E aqui eu consigo fazer minhas fórmulas do mesmo jeito. Eu posso colocar o 2 aqui, 4, 6. Ah, professor, eu quero somar agora, ó. Igual, soma, ó, soma. Aí eu vou abrir parênteses, A1, 2 pontos, que é o até, A3. Beleza, fecha. E olha lá, ele vai aparecer o 12. Ah, professor, beleza. Já terminei aqui a minha parte da tabela. Pronto. Clica fora e aqui, ó. E aí você vai perceber que tem aqui uma planilha tranquilo para você. Então, você pode sim usar uma planilha do Excel com as suas funções dentro, né, do Word. Primeira verdadeira, você já elimina essa e essa daqui. E olha lá, vamos ver. Eu só iria ler ali, uma das duas ali, eu acho que já dava para matar, não dava não? Bora ver. Para inserir uma planilha Excel em um arquivo Word, deve-se acessar o menu Inserir. Até aqui, verdade. Seguindo de tabela, sim. E por fim, clicar planilha do Excel, verdade. Acabamos de fazer esse passo a passo. Então, ó, essa daqui acabou de voar. Então, ficamos aqui com essa letra A e letra D. Vamos ter que ler as três mesmos, né? Então, mesmo. Então, olha só. A última fala assim: é possível copiar uma tabela criada em uma planilha do Excel? É ou não é? Sim. Mantendo a sua formatação original também para um arquivo do Word. Beleza. Mas não é possível. Opa, quando ele falar não é possível, cerca de 95% de chance da questão estar com gabarito, ó, errado, tá? Vamos ver. Não é possível executar as funções típicas do Excel no arquivo do Word. Isso aqui para a gente está muito falso, né? Por quê? Eu acabei de mostrar que eu coloquei ali para a gente uma função, coloquei ali a função soma, fiz a soma. Então você consegue tanto copiar, você consegue editar, você consegue utilizar as funções. Então ele errou quando ele falou que não é possível. Cerca de 95% de chance da questão tá errada quando ele fala assim, não é possível. Mas cuidado, não chega olhando não é possível e marca errado de uma vez, não. Então, ó, tem uns 5% vagabundo, tem que ler a questão por completo ali para você prestar atenção e verificar se tem algum erro. Então, de fato, gabarito aí pra gente, gabarito letra A, porque aqui ele errou na letra D, colocando verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Coloquei aqui para você, ó, inserir, tabela, e aqui, ó, planilha do Excel. Lembrando que você pode inserir vários e vários recursos aí dentro do nosso querido Word. E questãozinha de número 4, bem tranquilo, né? Bem tranquilo para a gente, uma funçãozinha soma, até acabei de fazer ali para você. Então, bora lá. Baseado na imagem apresentada no Microsoft Excel, ele colocou a versão 2019, mas isso não vai fazer diferença para a gente. Qual será o resultado obtido da fórmula igual? Lembrando que essas aspas aqui é só para evidenciar, tá? Com essas aspas aí, para a gente não vai gerar o resultado. Então, tem que ser sem as aspas, sempre começando com o sinalzinho de igual, que é para a gente iniciar uma fórmula. E ele colocou ali a função soma. Professor, o que a função soma faz? Ele vai fazer a soma do que estiver dentro dos parênteses. Só que você não pode esquecer o que significa dois pontos
significa o quê? Até. E ponto e vírgula significa o quê? O e. Olha lá. Quando a gente olha para a nossa função, percebe que nós temos o A1, ponto e vírgula, que é o E, B1, ponto e vírgula, que é o C1. Beleza. Então, eu vou fazer a soma de A1 e B1 e C1. Então, vamos observar. Quem é A1? A1 é o 10. Então, vou somar 10 mais. Quem é B1? B1 é 19, mas só que aqui ele colocou o quê? R$ 19. Mais C1, que é o 20. Que é o 20. Então, ó, foram esses três primeiros aqui. Então, quanto é que dá isso aqui? Você vai perceber que a soma de 10 mais 19 mais 20 vai dar 49. Se você observar, aqui tem 49 e aqui também tem 49. A pegadinha da questão foi justamente saber se você entendia quando tem um valor monetário, no caso ali R$ 19, qual vai ser o resultado. Galerinha, se tem um valor monetário, então o resultado também tem que ser o quê? Um valor monetário. Então aqui daria o quê? R$ 49. Professor, ele poderia ter feito essa fórmula de outro jeito? Sim, ele poderia ter feito assim, ó. Soma, e ele poderia ter colocado de A1, 2 pontos, né? 2 pontos significa o quê? Até C1. Toda vez que a gente tiver os 2 pontos, lembra de fazer o quê? A cantoneira, né? Lembra desses símbolos aqui? Então vamos fazer. Na primeira célula, que é o A1, você vai fazer este símbolo aqui, beleza? Na última célula que ele colocou ali, que é o C1, você vai fazer esse símbolo. E agora basta ligar os pontos em linha o quê? Linha reta. Olha lá. Tá vendo que você vai marcar os mesmos números? Então, se ele tivesse usado os 2 pontos ou ponto e vírgula ali, traria o mesmo resultado para a gente. Professor, teria uma outra forma de se fazer isso aí? Teria, sem a função. Você poderia ter feito assim, ó, A1 mais B1 mais C1. Lembrando que a ordem que ele colocasse ali para a gente não iria fazer diferença, né? Então, tranquilinho isso aí. Isso aí também daria o mesmo resultado. Lembrando que se tiver valor monetário, o gabarito lá no final, a soma tem que ser um valor monetário. Tranquilo? Então, vamos juntos. Vamos lá. Gabarito aí da nossa questão de número 44 e penúltima questão. Gabarito letra D de Deus me ajuda a lembrar disso tudo, não é? Questão 45. Nossa questãozinha aí perfeita, né? Trazendo ali sobre os filtros do Google. Vamos lá. Fala assim: Adamastor, né? Ele fala ali, precisava encontrar uma reportagem sobre os hábitos dos pinguins. Não tem mais o que fazer, não, né? Tá pesquisando sobre os hábitos dos pinguins. Ei, mas vai trabalhar Adamastor. Então, olha só, professor, mas é porque ele é biólogo, né? Ah, agora tudo fez sentido, ó. Na Antártida, em www.noticiasdabiologia.com.br. Então, ó, aqui já tem algumas informações importantes. O que o Adamastor precisava encontrar? Uma reportagem sobre os hábitos dos pinguins. Só que ele quer pesquisar isso em um site específico. Então, ó, eu quero pesquisar em um site específico. Bom, mas o buscador do site não estava habilitado. Então, ele entrou nesse site ali e lá dentro desse site não tinha um buscador, não tinha aquela caixinha de pesquisa, beleza? Com isso, e sabendo que aquela matéria continha a frase, olha só, aqui tem uma frase, ó. Nem todo pinguim usa fraque. Então, ó, nem todo pinguim usa fraque. Qual a chave de busca mais eficiente para que a Damastor encontre o que procura no Google? Então, como ele fala do Google, né? Ele vai falar que existe alguns filtros, tá? E aí você vai perceber o seguinte, que sempre tem um filtro que cai com uma frequência enorme. Professor, qual é esse filtro que cai essa frequência enorme? O seguinte, quando a gente fala sobre pesquisa exata, exata ou precisa, tá? Pesquisa exata ou pesquisa precisa, nós vamos utilizar as aspas. Então, olha só. Nem todo pinguim usa fraque. Então, eu quero pesquisar exatamente aquela frase ali, porque eu tenho certeza que naquele site tem aquela frase. E percebe o seguinte, eu estou falando que todo filtro que você utilizar no Google, ele vai ser um limitador. Ele vai diminuir o seu campo de pesquisa. Ele nunca vai ampliar. Ele sempre vai restringir. Já vi questões aí falando que quando é utilizado, né,
No caso ali, a parte de filtros amplia a busca. Negativo. Faz o quê? Restringe a nossa busca aí. Então, olha lá. Pesquisa exata. Então, eu já vou colocar entre aspas. E eu quero fazer uma pesquisa exata naquele, ó, site. Então, olha lá. Nem todo pinguim usa fraque. E ele colocou notícias da biologia. Não, mas aí cadê o site, né? Tem como ser não. As aspas ali estariam corretas. Letra B. Nem todo pinguim usa fraque, só que ele não colocou entre aspas. Então, quando você não coloca entre aspas, ele vai pesquisar tudo sobre nem, tudo sobre todo, tudo sobre pinguim, tudo sobre usa e tudo sobre e fraque. E como tá tudo junto aqui, ó, tudo sobre notícias da biologia. Então, sem as aspas, ele faz um mix de informação. Por isso que ele traz aquele tanto de resultado. Olha a letra C. Nem todo pinguim usa fraque. Só que você vai perceber que, ó, tá entre aspas. Isso aqui pra gente tá perfeito. E onde eu quero procurar? No site noticiasbiologia.com.br. Professor, não precisa do www? Não, porque eu já estou indicando que isso aqui pra gente é o quê? Um site ou um sítio. Então ele logo já identifica que ele vai buscar aquela informação ali. Então o nosso gabarito aqui, ó, letra C. Professor, e por que não poderia ser a letra D? Como ele não colocou entre aspas, nem todo pinguim usa fraque, acaba que ele vai fazer uma pesquisa com várias informações, só que sem ser uma informação precisa ou exata, tá? Tem como também eu excluir da busca, né? Por exemplo, concurso menos administrativos, tá? Então, olha só, eu quero procurar sobre o concurso, mas menos concurso do que administrativos. Então, esse menos, ele pode citar o sinal de menos, o hífen ou o traço, serve para quê? Serve para excluir da busca, tá? Beleza? Deu para entender isso aí? Então, esses são os detalhes que nós temos aí dentro dos filtros do Google. Filtros do Google, porque o Google é um mecanismo de busca, beleza? Então, aqui ficamos com o gabarito letra C, canelinha de cachorro, nossa última questão. Aí, finalizamos a nossa correção. Aqui está meu Instagram. Lembrando que toda quinta-feira, ao meio-dia, tem live lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, está perdendo muito conteúdo e eu te espero lá. Só procurar meu nome, Professor Jefferson Rodrigues, que você acha lá no meu canal. E toda quinta-feira fica lá gravado também, mas eu quero a tua participação ao vivo e fala que você é do projeto do CBMDF, beleza? Então, tamo junto, valeu e até o próximo conteúdo.